A mídia paulista está feliz, né? Palmeiras classificado para a final mais uma vez contra o Mengão, tá? Contra o Flamengo. Comentaram aí sobre essa final histórica, tá? A maior final brasileira de uma Libertadores vai ser essa aí, se não a maior final da Libertadores, viu? Porque o clima tá pegando fogo, tá? Trouxeram informações sobre Pedro, né? Outras informações sobre o Flamengo. Entraram em discussão aí o que o Flamengo precisa fazer para chegar fisicamente bem contra o Palmeiras, que na análise deles o Flamengo está mais desgastado do que o Palmeiras. E aí eu queria saber de vocês o que vocês fariam, se vocês começariam a poupar jogadores, se vocês resguardariam alguns jogadores aí, e quem são esses jogadores, tá? Deixa aí no comentário. E o Zinho também, né, falando ali, já quase no final do vídeo ali, ele falando sobre quem é o favorito, e todo mundo sabe que o Zinho é palmeirense, né, cara? Só que o Zinho é muito esperto, ele é muito esperto para ele não dar brecha para ele não ser zoado depois, né? Acompanha aí essa análise, vê qual foi a resposta dele, o que ele falou, tá muito legal, tá? Vamos acompanhar esse vídeo aí. Galera, se liga na dica que eu vou trazer hoje pra vocês, tá? Você que gosta de estar comprando seu manto, tá? Sempre quando lança aí, gosta de estar comprando um manto, gosta de fazer coleções aí gosta de fazer coleções, né? Ter aquelas camisas mais retrô, aquelas camisas mais antigas. Gosta de comprar para dar presentear seu amigo, tá? Para vender se você quiser, tá? Se você quiser, você pode vender, você pode lucrar com isso, porque aqui eu trago a dica para vocês, né? E também sempre a dica que traga algo a mais, né? Que no caso aqui é você lucrar, você pode ganhar um extra com isso aqui. Você pode estar vendendo camisas também, você pode estar vendendo um manto. E aí o que acontece? Tem esse site aqui, tá? Deixa aí o link na descrição. Vocês clicam aí, assiste tudo direitinho. Se você se interessar, vocês não perdem essa oportunidade. É muito bom esse curso aqui dessa menina, tá? Vou trazer para vocês aqui, ó. E o melhor é o seguinte, tá? Ele custa 197 e vai custar para vocês, só para vocês aqui, ó, 167, tá? Eu consegui isso. Vocês podem ver que é o mesmo site, tá? A mesma coisa. Ok, ó. E eu vou colocar o link, vou disponibilizar o link para vocês aí de 167 por 12 vezes de 16,77, se vocês quiserem dividir, tá? Não perde essa oportunidade, eu vou deixar o link aí na descrição. O Flamengo mostrou na quarta-feira, é possível mostrar? É. Mas eles precisam estar descansados. É simples, Pascoal. É só chegar no vestiário e falar o seguinte: qual é o preço que vocês pagariam para entrar para a história do clube? E para a história da Libertadores? Porque vocês serão o único brasileiro tetracampeão da Libertadores. Você tem que começar a trabalhar a cabeça dos jogadores nesse sentido. Agora, Rafa, você percebe também, isso eu acho que todo mundo percebe, né? Meio evidente que, pelo menos nesse momento, e também pelo perfil do elenco do Flamengo, o lado rubro-negro está mais desgastado. Jorginho, Saúl, você tem jogadores ali que além de terem mais idade, e talvez por terem mais idade, a essa altura da temporada, já apresentam sinais de cansaço mais claros? Não é só a questão da idade não, Plihal. Eu acho que também tem um aspecto que nós temos que considerar, que é o fato de alguns deles, esses que vieram na janela do meio do ano, terem emendado uma temporada na outra, né? E aí você tem o preço de não ter tido a chamada liturgia padrão. Você joga uma temporada inteira, tira um mês de férias, faz uma pré-temporada, se condiciona para mais de 10 meses de alta competitividade. O Saúl não fez isso, o Jorginho não fez isso, o Emerson Royal não fez isso, o Samuel Lino não fez isso. Esses caras estão emendando uma temporada na outra. E, curiosamente, são jogadores que estão mostrando algumas oscilações. O do momento, em termos de produtividade, é o Carrascal. Está um pouco fora dessa curva, mas os outros estão vivendo momentos mais complicados. O Samuel Lino, inclusive, perdeu a condição titular, hoje é reserva do time do Flamengo. Dá para dizer com segurança isso. O Saúl também, embora eu até queira entender um pouco mais o que acontece com o Saúl, porque ele sai por uma questão de dosagem de carga, tem uma pequena lesão, volta, fica no banco e não recupera a sua condição titular. O Felipe Luiz reposicionou o meio-campo, soltando um pouco mais o Jorginho, com a entrada do Eric Pulgar, a volta do Eric Pulgar, e mantendo, obviamente, o debochado, como diz o Pascoal, a Arrascaeta compondo ali essa trinca. Mas o Saúl também é um jogador que hoje, podemos dizer, é reserva. Então eu acho que o Flamengo sente mais que o Palmeiras, sim. E sobre essa discussão a respeito de poupar ou não poupar
nos últimos jogos, ou no último jogo antes da final da Libertadores, o ideal, eu não sei se é assim que vai ser feito, porque, salvo engano, hoje a CBF iria desmembrar a tabela das próximas rodadas. Não sei se isso foi feito, não cheguei a confirmar essa informação. Ou se ainda vai ser feito, que às vezes acontecem essas situações 7h30, 8 horas da noite. Mas o adequado seria que daqui até o final da Libertadores, até o jogo decisivo de Lima, a CBF negociasse para que os jogos dos dois times, Flamengo e Palmeiras, fossem exatamente nos mesmos dias e horários. Porque desta maneira você não cria privilégio a ninguém, você não cria favorecimento a ninguém. Aí, por exemplo, no último jogo antes da Libertadores, um só vai saber se o outro botou o time reserva se esperar a escalação do outro jogo para divulgar a sua. Então, assim, você cria uma condição equitativa, um equilíbrio nessa questão do planejamento, que eu acho que é importante também em tudo que cerca o pré-jogo Flamengo e Palmeiras lá do dia 29. Agora, estou com você. Desgaste por desgaste, no olho nu, a priori, o Flamengo aparenta ter mais. Ainda sobre esse assunto, o nosso Pedro Ivo Almeida publicou na tarde de hoje no nosso site espn.com.br que a CBF deve confirmar ainda hoje, como disse o Rafa, as datas dos jogos de Palmeiras e Flamengo contra Grêmio e Atlético Mineiro, respectivamente, pela 36ª rodada do Brasileirão. A tabela da 36ª rodada ainda não foi desmembrada, mas inicialmente os jogos estão marcados para os dias 29 e 30. Tudo indica que os jogos Grêmio e Palmeiras e Atlético e Flamengo sejam antecipados para terça-feira, dia 25. Isso porque as delegações de Palmeiras e Flamengo precisam estar em Lima. Aí é regulamento da Conmebol. Aí os jogos... Oi, pode falar. Do dia 23 vão ter que passar para o dia 22. Sim. Porque Flamengo e Palmeiras jogam no dia 19. E depois jogam no dia 23. Para poder fazer esse encaixe, como informou Pedro Ivo Almeida, e posicionar os últimos jogos das duas equipes numa antecipação da rodada, para que eles possam ir para Lima e seguir o protocolo da Conmebol, de chegar lá na terça-noite, na quarta-feira de manhã, os jogos marcados para o dia 23 vão ter que ser remanejados para o dia 22. E se a CBF não fizer isso, o Campeonato Brasileiro não termina a tempo das semifinais da Copa do Brasil. Aí teremos um cavalar nas últimas rodadas. E a última rodada precisa ser toda disputada no mesmo dia, no mesmo horário. Só para completar, as delegações têm que estar na cidade do jogo até meia-noite de quarta-feira. O jogo acontece no sábado, até no máximo 23h59, as delegações de Palmeiras e Flamengo vão ter que estar no Peru. Mas assim, desde 2015, até a gente falou desse número outro dia, né, Tetra? Só em 2017 que nenhum dos dois conquistou pelo menos um título de expressão no futebol brasileiro. Quer dizer, em 10 anos, só em 17 que nem Flamengo nem Palmeiras ganharam algo grande. Tetra, nos últimos 5 anos, criou-se uma rivalidade gigantesca de Palmeiras e Flamengo na era Abel Ferreira. Vamos dar uma olhadinha agora como são os números deste confronto. Olha, empates foram 6, vitórias do Palmeiras do Abel Ferreira 3 e o incomparável Flamengo venceu 7 partidas, portanto mais do que o dobro do Palmeiras do Abel. O jogo mais pesado foi a final da Libertadores de 21, vencido pelo Palmeiras. Isso dá uma equilibrada nas coisas, mas em números frios, números gerais, o Flamengo está na frente do Palmeiras do Abel Ferreira. Assim, a gente costuma aqui, o momento, vamos até no momento, né? Mas já há algum tempo, quando a gente começa a analisar jogador por jogador, posição por posição, número de opções dentro do elenco, a gente tem colocado, eu estou falando nós aqui, né? Mas assim, posso falar então individualmente e os companheiros falem depois. O Flamengo tem um elenco melhor. A gente brinca aqui, o Pascoal fala de incomparável, eu falo de confiável, mas friamente o Flamengo ainda é aquele time que tem um elenco melhor. O Palmeiras se organizou dentro desse ano. Saíram muitos jogadores e o Abel
a gente muito sempre destaca o Abel porque ele tem esse poder de remontar uma equipe. O Palmeiras é um novo time e consegue equilibrar esse time confiável, organizado taticamente, com variações táticas. O Abel muda sistema de jogo, muda peça, muda jogadores. O Felipe Luiz já mantém um mesmo padrão de jogo, uma mesma característica de jogo, porque aposta muito, é claro, nessa individualidade, nesse mais jogadores com poder de decisão. Então, não tem tantas variações. Agora que está aí, botando mais jogadores no meio campo, o Carrascal, né, que para mim não é atacante, é meia atacante. Então, acho que está aí, ó, tem favorito para a grande final, tem tempo para chegar a essa grande final, mas eu falei nos bastidores, passando Palmeiras e Flamengo, nós vamos ter assunto para os programas, porque eles estão brigando pelo Brasileirão, mas porque a final do dia 29 vai estar na mente de todo mundo. Claro, todo mundo quer ganhar o Brasileirão, é importante, o Brasileirão é uma competição espetacular, eu já fui campeão algumas vezes, mas essa final, por ser Palmeiras e Flamengo, que nos últimos anos virou a grande rivalidade em todos os sentidos, dentro do campo e fora do campo, há pouco tempo o BAP e a Leila estavam aí nas mídias sociais, cada um espetando o outro, puxando para o seu lado, briga daqui, briga dali. Aí o Boto entrou também nisso para falar, o diretor do Flamengo, aí o Anderson Barros também. Até nos bastidores há uma rivalidade. E assim, é pelo que esses caras construíram, pelo que os clubes construíram e pelo que os clubes, os treinadores e jogadores que estão nesse momento também brigam por tudo. Então essa final ficou gigantesca. Para mim, nesse momento, mesmo com a vitória do Palmeiras, que foi assim espetacular, uma virada histórica, épica, incrível, uma noite mágica, essa enquete está dando o Palmeiras porque está muito recente essa virada. Todo mundo estava meio que achando que o Palmeiras estaria fora. Mas eu friamente, acho que não dá para você cravar não, falar assim, esse é o grande favorito. Primeiro que tem muito tempo até chegar lá. E pelo que eu vejo dos dois times, esses times, muita coisa pode acontecer até essa grande final. Mas hoje, se fosse o jogo hoje, eu não tinha capacidade de falar assim, esse é o grande favorito, porque é um jogo único num campo neutro. Não tem nem essa coisa de, a decisão é em casa, não tem isso. É muito parelho mesmo. E, claro, um mês no futebol é muito tempo, é mais do que os 90 minutos no Allianz Parque, Pascoal. É verdade. Fora Esporte, rapidíssima parada. Eu vou querer, para quem estiver acompanhando a gente no YouTube,